A paz do Senhor, meus queridos, que a glória de Deus e a graça dele esteja conosco. Nós vamos dar continuidade ainda falando sobre os anjos e o anjo do Senhor. Esse é um estudo, que nós estamos extraindo da palavra de Deus para glorificar o nome dele. Olha só. A Bíblia fala numa vasta hoste de anjos bons. Vamos ler alguns textos onde iremos encontrar a relação de anjos bons que Deus nos mostra através da sua palavra. 1 Reis, capítulo 22, o versículo 19, está escrito assim: Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. No livro dos Salmos 68, versículo 17, está escrito: Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em sinais no lugar santo. E Salmos 148, 2 fala: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, está escrito: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, está escrito: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Embora na Bíblia nós lemos apenas nomes de dois seres angelicais que são registrados, é o nome de Miguel e Gabriel. Miguel podemos ler em Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, fala assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Já no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 21, vem falando sobre Gabriel. Está escrito assim: Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 26, nós lemos assim: Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta grande alegria. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada de um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes categorias. Miguel é chamado de arcanjo. Segundo a literatura, é anjo principal. Vamos conferir em Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, nos fala assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 6, nós encontramos serafins. E está escrito assim: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Ezequiel, no capítulo 10, a partir do verso 1, 2 e 3, vem falando dos querubins. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira, sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vá entre as rodas, por debaixo dos querubins, encha as mãos com brasa ardente, e espalhe entre os querubins, e espalhe sobre as cidades. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo, quando o homem entrou, uma nuvem encheu o pátio interno. Também há anjos com autoridade e domínio, como nós podemos ler em Efésios, no capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, lemos assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E também as miríades de espíritos ministradores angelicais, como também podemos ler lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 11, declara também assim: E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número dele de milhões e milhões e milhares e milhares. Amém? Bom, meus queridos, nós podemos compreender neste segundo ponto do nosso estudo, onde falamos sobre anjos e também vamos falar sobre o anjo do Senhor,
é que os anjos eles existem numa escala de hierarquia. Nós vemos que tem o arcanjo, que é o anjo principal. Também temos a menção de Miguel, de Gabriel e também dos anjos ministradores, dos serafins, dos querubins. E os anjos ministradores, eles estão à nossa volta. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós podemos orar com autoridade, chamando a atenção, como está lá no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o temem. Então isso é algo maravilhoso, porque Deus ele se preocupa em nos proteger. Mas temos que entender que os anjos, da mesma forma que os anjos têm o seu destaque, têm a sua função, têm a sua colocação no reino dos céus, nós também devemos buscar, também estar conquistando isso. Por isso que a palavra fala de galardão, por isso que a palavra fala de recompensa. Quanto mais eu busco a presença e a glória de Deus, mais eu me aproximo da sua bondade, da sua graça, da sua perfeição. Não que sejamos perfeitos, não que sejamos agradáveis, mas o sangue de Jesus, o sangue que está vivo, o sangue que foi derramado naquela cruz, pela minha vida, pela tua, é este sacrifício que nos faz, cada um de nós, a chegar a Deus quando nós confessamos, quando nós buscamos. É muito importante a gente entender isso, porque nós não sabemos, porque nunca ninguém foi lá para trazer para nós como será. Mas Jesus Cristo mesmo nos adverte que devemos estar sempre atentos, a tempo e fora de tempo, pregando a sua palavra, estudando a sua palavra, meditando na sua palavra, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E como está escrito, tudo que nós vamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, assim como os anjos, eles têm as suas funções lá no céu, nós também temos as nossas funções aqui na terra, de estar buscando ao Senhor. Espero que esse estudo tenha te feito compreender. Qualquer coisa, você vai nos comentários, deixa aí a sua pergunta, faça aí o seu pedido de oração. Eu preciso que você interaja comigo para mim poder estar conhecendo a sua necessidade. Amém? Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã. A oração da manhã falando com Deus, onde nós lemos uma passagem bíblica e em cima dessa passagem nós declaramos esta palavra sobre a nossa vida e assim possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like aí, nos ajude a ranquear este canal, porque assim nós iremos levar esta palavra para outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, o seu estudo, abençoar a sua vida em todas as áreas, porque enquanto nós estamos aqui, nós devemos trabalhar não somente na obra, mas também para a nossa vida, porque do nosso trabalho é que vem o nosso sustento. E eu oro a Deus para que você seja abençoado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e que o Senhor possa te abençoar grandemente.